falar de máximo divisor comum. É um máximo divisor que é comum aos 2, aos 3, aos 4 números que a gente vai vendo, analisando. Tem 2 métodos de verificação do máximo divisor comum. E a gente vai ver aqui nesse vídeo o primeiro método, que é decomposição em fatores primos. Qual é o primeiro passo? Fatorar os números. 1, 2, 3 números. Fatora separadamente. O segundo passo já é a definição do MDC. O MDC, máximo divisor comum, será os fatores comuns com os menores expoentes. Tá, vamos traduzir matematicamente, fazendo um exemplo. Esse exemplo, inclusive, já está no livro, mas os números já estão na forma fatorada. Aqui eu vou fatorar para vocês. 120 dividido por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. 15 divide por 3, que dá 5. Por 5 dá 1. Qual é a forma fatorada de 120? 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Vou colocar esse expoente 1 para ajudar a gente no segundo passo aqui. 200 dividido por 2, 100. Dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. Agora só divide por 5. 5 por 5, 1. Qual a forma fatorada de 200? 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. E 420 por 2, 210 por 2, 105, né? 1 mais 5, 6. Então, divide por 3. Por 3 dá 35. 35 só divide por 5, que dá 7. Por 7 dá 1. Qual a forma fatorada? 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Fatoramos os 3 números. MDC. Qual vai ser o MDC? Fatores comuns. Quais são os fatores comuns? 2 é comum aos 3 números? É. 3 é comum aos 3? Não, 3 não aparece aqui. 5 é comum aos 3 números? É. Então, 2 vezes 5. 7 só tem no último, então não é. Com os menores expoentes. Então, qual o menor expoente de 2? 2 ao quadrado. Qual o menor expoente de 5? 1, ó. Então, qual vai ser o MDC desse número? 2 ao quadrado, 4, vezes 5 elevado a 1, que é 5. MDC é igual a 20. Agora, imagina que você tem 2 números, por exemplo, 20 e 63, tá? Quer saber o MDC desses 2 números a gente fazendo por decomposição. Vamos decompor. 20 por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. 63 já não divide por 2, mas divide por 3, que dá 21. Por 3 de novo dá 7 e por 7 dá 1. Esse número é 3 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Qual vai ser o MDC desse número? E tia, não tem fatores comuns, então o MDC vai ser 0? Não. Todos os números têm um divisor comum, sempre, que não aparece na fatoração. Qual é ele? 1, gente. O 1. Então, MDC, nesse caso, se não tiver fatores comuns na fatoração, o MDC é 1, tá bom? O segundo método apresentado no livro, gente, algoritmo de Euclides. Primeiro passo, dividimos o maior pelo menor número, aí a gente só tem como fazer de 2 em 2, tá? No Euclides, você tem que pegar os 2 maiores números, se você tiver 3 números, tem que pegar os 2 maiores, depois fazer com o terceiro. Então, quando são mais de 2 números, eu prefiro fazer fatoração mesmo. O Euclides é legal quando são só 2. Divide o maior pelo menor. Se a divisão for exata, o MDC já será o menor deles.
Se a divisão não for exata, continuamos dividindo o menor pelo resto e assim sucessivamente até ter uma divisão exata. Então, esse algoritmo, ele usa tipo um jogo da velha. Tem gente até que fala, aquele jogo da velha para MDC, é o algoritmo de Euclides. Você vai fazer o maior pelo menor. E aí a gente vai colocar assim, ó. 120 dividido por 25, tá? Aqui em cima eu coloco o quociente da divisão e aqui embaixo eu coloco o resto, tá bom? Então vamos lá, 120 dividido por 25, não dá exato, né, gente? A gente já viu que para ser divisível por 25 tem que terminar em 00, 25, 50 e 75. Então 120 por 25 vai dar 4, porque 4 vezes 25, 100, e vai sobrar 20. A divisão não foi exata. Se não for exata, continuamos dividindo o menor pelo resto. Então eu jogo o resto aqui agora. O resto eu vou repetir aqui. Ele vai ser o novo divisor. 25 dividido por 20 vai dar 1 e vai sobrar 5, né, pessoal? Ainda não é exata. Vou pegar o resto, 5, e colocar aqui na frente do 20. 20 dividido por 5 dá 4 e sobra nada. A divisão foi exata? Foi. Então, qual é o MDC? MDC foi o último aqui, o último divisor apresentado. Então, MDC é igual a 5. Vamos fazer um outro exemplo. Eu fiz aquele exemplo lá atrás de 20 e 63, lembra? Vou usar os mesmos números aqui para mostrar como que seria por Euclides, tá? Maior dividido pelo menor. Então, 63 dividido por 20. 3 vezes 20 dá 60, né? E vai sobrar 3. Então, ó, lembra, quociente em cima, resto embaixo. Não deu exato. Vamos repetir o resto aqui. 20 dividido por 3. 3 vezes 7, 21. Passou. 3 vezes 6, 18. Então, dá 6 e vai sobrar 2, né? Porque 18 até 20 sobra 2. Vou repetir o resto aqui. 3 dividido por 2 vai dar 1, sobra 1. Ainda não deu divisão exata. Vou repetir o resto. 2 dividido por 1, agora sim 2 e sobra nada. Divisão deu exata? Qual foi o MDC? Percebam que no Euclides o 1 aparece. MDC é igual a 1. E eu quero falar algo sobre isso. Números que têm MDC igual a 1, eles são chamados, quando o MDC é 1, os números são primos entre si. Então, esse termo aqui, primos entre si, é importante. Por quê? Quando você fala que os números são primos entre si, não quer dizer que os números são primos. Por exemplo, 20 e 63 não são primos. Mas eles são primos entre si, porque quando eu faço o MDC dá igual a 1. Fatorando simultaneamente, gente, isso não tem no livro, tá? Então, quem quiser copia. A gente vai fatorar os números simultaneamente numa mesma fatoração e vamos circulando os divisores, os fatores que vão aparecendo aqui quando forem comuns, ou seja, quando dividir pelos 2 ou pelos 3 números.
E aí vamos multiplicar os circulados. Vamos lá. Peguei o mesmo exemplo da anterior, 120 e 25. 120 divide por 2, mas 25 não. Então, 60 e repete o 25. Não vou circular, porque eu só dividi 120. Ainda divide por 2. Então, 30 e repete o 25. Não circulo, porque eu só dividi um dos dois. Divide por 2. 15 e 25. Ainda não circulo. 15 divide por 3. 25 não. Então, 5 e 25. Agora sim, os dois dividem por 5. Aí eu venho aqui e circulo o 5. Vai dar 1 e 5. Agora só 5 divide por 5 dá 1 e 1. Então, nesse caso, eu não precisei do terceiro passo, porque o MDC é o próprio 5. O outro exemplo que o livro deu lá na decomposição foram os números 120, 200 e 420. Vamos começar. Os 3 dividem por 2, então o 2 eu circulo. 60, 100, 210. Ainda dividem por 2. Desculpa, era para circular. Ainda dividem por 2. Circulo. 30, 50 e 105. 30 e 50 ainda dividem por 2. 105 não. Então, esse 2 aqui eu não vou circular. 15, 25 e 105. Agora, ninguém mais divide por 2. 15 e 105 dividem por 3. Mas 25 não. Então, eu vou colocar o 3 e não vou circular. 5, 25 repete, 35. Agora, os 3 números dividem por 5 e eu circulo o 5. Vai dar 1, 5 e 7. 5 divide por 5, os outros não. 1 e 7. E 7 divide por 7, os outros não. Então, eu só circulei 2, 2 e 5. Então, qual vai ser o MDC? 2 vezes 2 vezes 5, que é 20, que foi o que a gente determinou anteriormente.